meu coração muito. Essa palavra aqui eu já ministrei, não da forma que está aqui, mas nós corrigimos algumas coisas, mas eu já ministrei essa palavra há algum tempo atrás, há uns 2 anos atrás, se não me engano, 1 ano e pouco atrás. E Deus me trouxe à memória, porque é exatamente aquilo que eu tenho orado para o Senhor e pedido ao Senhor, e Deus me trouxe à memória esse texto. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá o tema. Olha o tema. Por que parou? E parou por quê? Amém? Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, por que parou? Parou por quê? Amém? Então é interessante que a mesma escada que tenta nos derrubar, a mesma escada que vai nos fazer subir. Amém? Os degraus que nos levam para baixo são os degraus que nos levam para cima. Amém? Por isso que nós não podemos parar nunca. Nós não podemos retroceder nunca. Independente das pancadas que a gente leva, dos tombos que a gente leva, nós temos que levantar a cabeça. Mesmo que pareça que tem um buraco no chão querendo nos sugar, a gente tem que dizer assim: eu vou subir. E eu vou alcançar todos os sonhos e objetivos que Deus tem preparado para nós. Abra a tua Bíblia em João capítulo 21. Deixa eu achar a minha aqui primeiro. João capítulo 21. Quem achou aí? Vamos ler do verso 1. O capítulo 21 é o último capítulo do livro de João. Amém? Vamos ler do verso 1. Amém? Está aqui no telão já ou não? Tá? Amém. Para vocês é mais fácil, né? Amém? Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Cana da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada, ou nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-nas, pois, e já não podiam puxar, por causa da grande quantidade de peixe. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: Senhor, quando verso 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: Senhor, quando pois Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu?
sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E foi essa a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de Jonas, ama-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. E perguntou-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Entristeceu-se Pedro por ter lhe perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, Pedro, te cingias a ti mesmo e andava por onde queria, mas quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingerá e te levará para onde tu não queres. Ora, isto ele disse, significando com que a morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isto, ordenou: segue-me. Amém? Esse texto aqui ele é muito rico, muito poderoso. E eu queria falar um pouco dessa cena aqui. E qual era o real motivo de Jesus aparecer para aqueles discípulos? Jesus aparece aqui para alguns discípulos. E aqui eu queria destacar um dos discípulos chamado Pedro. Esse Pedro aqui, ele tem muita história para contar, gente. Quando você lê a biografia de Pedro, você descobre muitas coisas tremendas aqui. E interessante que Pedro, ele tem algumas experiências que outros discípulos não tiveram. Amém? Então é sobre Pedro que eu quero falar nessa noite em nome de Jesus. E outra coisa que eu quero que você entenda: Jesus, ele nunca faz nada por acaso. Amém? Tudo que Jesus faz tem um acaso. Tudo que Jesus prepara ou se depara com alguém é por um propósito. Não tem essa questão de, foi por acaso que eu estava andando e encontrei Jesus. Foi por acaso que Jesus apareceu na praia. Não é por acaso, tudo tem um propósito. Então olha para essa pessoa e diz assim: meu irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Agora a pergunta é: por que Jesus escolheu aquele momento? Por que Jesus escolheu aquele lugar para aparecer para os discípulos? Não poderia ser em outro lugar, porque foi na praia. Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Jesus poderia ter encontrado eles na sinagoga, Jesus poderia ter encontrado eles na casa de Pedro. Mas por que Jesus encontra eles na praia? Quando você lê Mateus, capítulo 4, você vai se deparar que foi exatamente na praia onde Jesus encontra Pedro, Tiago, João. Todos eles estavam pescando. Então Jesus, ele pensou: aonde eu vou encontrar Pedro, Tiago e João? Na praia. Esses camaradas vão estar pescando. Amém? E foi exatamente por isso que Jesus apareceu para eles. E o interessante é que depois da morte de Jesus, depois de tudo o que tinha acontecido ali, aqueles discípulos ali, eles estavam ali meio desorientados. Eles estavam meio perdidos. E eles estavam se perguntando um ao outro: o que nós vamos fazer agora? O que será da nossa vida a partir de agora? O que vai acontecer com cada um de nós a partir de agora? Eu imagino eles debatendo um ao outro, e aí de repente Pedrão, ele teve uma ideia. Pedro falou: vamos pescar. Pedro, quando ele diz vamos pescar,
todos os outros discípulos que estavam com Pedro disseram assim: vamos. Esse texto aqui, ele chama a nossa atenção, quando de repente Pedro veio com essa ideia de vamos pescar. Esse é um dos maiores perigos que tem, quando uma pessoa está liderando alguém, quando uma pessoa está liderando a sua casa, quando a pessoa está liderando a sua família, e de repente ela tem uma ideia que vai contra aquilo que Deus pediu. Amém? Pedro, ele teve uma ideia, e interessante que todos tiveram aquele start dizendo assim: ei, nós vamos contigo. Esse é um dos perigos que pode acontecer na nossa vida. É quando desperta uma ideia dentro de nós de largarmos os propósitos de Deus para fazer outra coisa. Nós não vamos sozinhos, mas pessoas vão nos acompanhar. Pessoas vão querer estar junto conosco, sem saber se aquilo é de Deus ou não. Então Pedro, quando ele diz vamos pescar, eu vou pescar, os outros disseram: nós vamos te acompanhar, nós vamos estar contigo. Amém? Então fala para o teu irmão, fala: meu irmão, cuidado com a pescaria. Nós sabemos que Pedro, ele era pescador, sim ou não? Mas desde o momento que Pedro teve um encontro com o Senhor Jesus, Jesus tinha chamado ele para deixar as redes, deixar a pescaria de lado e se tornar pescador de homens. Jesus já tinha dado essa palavra para ele: Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, a partir de hoje você vai pescar homem. Jesus estava dizendo assim para ele: ei, não se esqueça do id. Não se esqueça que tem muitas almas que precisam ser ganhas, Pedro. Não vais, Pedro, de forma alguma se lançar para outro lado, Pedro. Então Jesus, ele estava dando essa orientação. Agora, o que estaria ele pensando? O que Pedro, você já perguntou, quando você lê esse texto, o que estaria ele pensando? De repente ele já tinha dito assim: já deu o que tinha que dar, e agora eu vou voltar a essa vida de pescador. Afinal de contas, foi bom enquanto durou, foi bom o momento que eu tive com ele. Agora que o Senhor já não está junto comigo, já não está me abençoando, já não está junto me alimentando, já que essas coisas aqui está mesmo desse jeito, essa situação está meio difícil, eu precisava arrumar alguma coisa, um jeito de voltar. Então eu vou voltar a pescar. Afinal de contas, eu vou cuidar da minha própria vida. Isso que as pessoas falam. Eu vou cuidar da minha própria vida. Como se Jesus Cristo tivesse pedido para nós deixarmos de cuidar da nossa vida só para cuidar da vida dos outros. Jesus nunca pediu isso. Amém? Jesus sempre, ele disse que nós temos que ser testemunha primeiro dentro da nossa casa. Nós precisamos primeiro cuidar da nossa casa, da nossa família. Só que nesse momento aqui, Pedrão aqui, ele ficou: vou arrumar um jeito de voltar, a voltar ao que eu era antes. Isso é um perigo. Amém? Então a gente não sabe o que se passava na cabeça dele. Mas parece que esse texto aqui, de João 21, parece muito claro a lição que Jesus Cristo, ele deixou para eles ali na praia. E a lição que Jesus Cristo quer deixar para nós. Porque Jesus Cristo, quando aparece na praia, apenas uma palavra, ele ajudou os seus discípulos a fazerem uma maior pescaria da vida deles. Amém? É como se Jesus tivesse dito para eles: sem mim, vocês não podem fazer nada. Amém? Porque quando Jesus aparece naquela praia, Jesus ajuda os discípulos, sim ou não? E o mais interessante, quando você lê esse texto aqui, que quando eles chegaram à praia, Jesus já tinha preparado ali para eles pão e peixe. Já estava tudo preparadinho, uma churrasqueira, carvãozinho na churrasqueira, a grelha já estava ali com um peixinho sendo assado. Jesus estava dizendo ali para os discípulos: ei, eu ainda estou no controle da situação. Jesus estava dizendo para eles assim: ei, não saiu das minhas mãos o controle.
Todo o controle está nas minhas mãos. É como se Jesus tivesse dito para eles: ei, meu irmão, você que está aqui nessa noite, Jesus não perdeu o controle, não. Amém? Não pense você que de repente você esteja passando por alguma situação e aí você acha que Jesus perdeu o controle e que Ele não te abençoa mais, que Ele já não está mais junto com você. Ei, Jesus nunca perdeu o controle de nada. Jesus, Ele tem o controle da situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Então olha para o seu irmão, fala: meu irmão, ele tem o controle da situação. Fala para ele assim: não saiu das mãos dele não, meu irmão. Sabe o que Jesus Cristo estava querendo dizer para os discípulos, principalmente para Pedro? Pedro, conhecido como cabeção, Pedro truculento, cabeça dura. Conhece pessoas cabeça dura? Que espurra, é pacado que fala? Aí não sai, você pode bater e o bicho fica rodio. Foi para esse Pedrão aqui que Jesus estava dizendo para ele. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, saia do mar. Vão atrás das pessoas. Ei, o que significa quando Jesus fala para eles saírem do mar? Ei, saia ali do mar, vem para cá. O que representa o mar aqui? O mar representa talvez a situação qual você está passando agora. De repente você está passando um mar revolto. De repente você está numa calmaria que está quase dormindo. De repente você está passando numa situação e Jesus está dizendo assim: ei, saia dessa situação rápido agora, porque eu quero te abençoar, meu irmão. Saia do mar, não fique aí no mar não, mas a onda está forte, saia daí. O mar está paradinho, está tranquilo, saia daí, saia da situação onde você está. Às vezes nós entramos dentro de nós numa situação de paralisação espiritual, que a gente não consegue desenvolver, nós não vamos nem para um lado nem para o outro, a gente não consegue ter ação. E aí Jesus estava dizendo para eles, porque a pescaria deles não deu certo, e Jesus falou: saia do mar. Saia do lugar onde você está dentro de você, meu irmão. De repente você está preso numa mágoa, de repente você está preso num rancor, de repente você está preso numa decepção, e aí as coisas não acontecem. Jesus falou assim: saia do mar, vão atrás das pessoas. Jesus está falando assim: ei, as pessoas estão precisando de vocês. Tem muita gente que está precisando de vocês. Vocês são pescadores de alma, vocês não são pescadores de peixe. Jesus dá uma chamada neles, fala: por que vocês saíram do propósito? Parou por quê? Ou por que parou? Pergunta para o teu irmão: meu irmão, por que parou? Jesus estava dizendo para Pedro: Pedrão, eu tenho controle, Pedro, de tudo. Cuida das minhas vidas, Pedrão, que eu vou cuidar de vocês. Cuida daquilo que eu coloquei nas tuas mãos, que eu vou cuidar de vocês. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, você não precisa ficar desesperado não, Pedro. É só você fazer aquilo que eu pedi para você fazer. Você cuidar das almas que eu entreguei nas tuas mãos, que eu vou cuidar de você. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: vai ter peixinho na grelha todos os dias, Pedro. Mesmo que vocês não pesquem nada, sempre vai ter o peixinho, sempre vai ter o pãozinho para vocês comer. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as demais coisas eu vou te acrescentar. Amém? Jesus estava dizendo para eles: ei, busque primeiro aquilo que eu estou pedindo para você fazer, meu irmão. Fala para o seu irmão aí: você está entendendo, meu irmão? Quantas vezes nós queremos voltar à vida antiga? Sim ou não? Temos saudade das coisas da vida. Nós só não sentimos saudade do sofrimento. Das coisas doloridas a gente não sente falta, mas a gente pode sentir saudade ou ser tentado por aquelas coisas que nos davam prazer. Amém?
Coisas que nos davam prazer, a gente pode ser tentado por elas. Nós não vamos ser tentados por coisas que nos faz doer. Nós vamos ser tentados por coisas que nos dá prazer. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado, para nós não andarmos para trás. Olha para o seu irmão e fala: toma cuidado para você não andar para trás, meu irmão. Quantas pessoas que você conhece que foram chamados para ganhar almas, mas com o tempo começaram a se preocupar somente consigo mesmo. Pessoas que foram chamadas para conquistar, para liderar, para ter uma célula, para ser um ganhador de almas, mas começaram a se preocupar só consigo. Esse é o maior perigo, gente. Eu já disse aqui, não é que nós não temos que nos preocupar com a gente, é porque a gente larga as coisas de Deus, e aí, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha vida, eu tenho que preocupar comigo. Se eu não preocupar comigo, quem que vai preocupar comigo? Eu tenho que se preocupar comigo. E aí as pessoas deixam as coisas de Deus, deixam de ganhar almas. Ei, meu irmão, todas as vezes, Provérbios diz assim, que sábio, inteligente é aquele que ganha alma. Olha para o teu irmão e fala: meu irmão, você tem uma cara de sábio. Você só precisa descobrir isso. Fala para ele. Aqui nesse texto aqui, as 3 vezes que Jesus diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ele estava apagando o passado de Pedro. Amém? Todas as vezes, porque Pedro, como tinha negado ele 3 vezes, Pedrão, cabeção, cabeça dura, amém? Tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus falou para ele, falou: cara, antes que o galo cante 3 vezes me negará. Imagina o trauma que aquele camarada não carregava dentro dele. E aí Jesus, quando fala para ele essas 3 vezes, dizendo para ele que os pecados dele estavam perdoados, que era para ele apacentar as ovelhas do Pai, as ovelhas dele, ele estava apagando o passado de Pedro. Quem era Pedro no passado? Quem era o Pedrão? Quem era o Pedrão cabeção? O próprio Jesus testifica quem era Pedro no verso 18 que nós lemos aqui. Amém? Ele diz assim: digo a verdade, Pedrão, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Jesus estava dizendo para ele assim: quando era mais novão, aí você fazia o que você queria, ninguém segurava, ninguém mandava em você, ninguém dava de dedo com você, Pedrão. Você era um camarada que não ouvia ninguém. As pessoas falavam contigo, entravam para o ouvido e saíam para outro ouvido, Pedrão. Eu conheço a sua história, Pedrão, desde quando você nasceu. Ou camarada duro, um camarada que não ouvia ninguém, um camarada que fazia aquilo que ele queria. E esse era o padrão de um Pedrão mundano, o Pedrão que gostava de ficar no mundo, fazia aquilo que estava na sua mente, que dava na telha, como diz aí fora, né? O que dá na minha telha eu vou fazer. O Pedrão que agia como ele queria. Esse era o Pedrão. Talvez aqui tem algumas pessoas aqui que é igual esse Pedrão aqui. No passado, eu era um Pedrão no passado. Amém? Porque quem não foi um Pedrão no passado? Quem não foi um Pedrão antes de conhecer Jesus? A gente fazia o que queria, o que dava na telha. Mas depois que nós conhecemos Jesus Cristo, as coisas precisam mudar na nossa vida. Fala para o teu irmão assim, fala: meu irmão, se Cristo está em você, meu irmão, você precisa ser uma nova criatura. Quem era esse Pedrão aqui? Em João 18:10, fala que ele era um camarada violento. É ele quem corta a orelha de Malco. Quem conhece a história? Quando vieram prender Jesus Cristo não era para eles andar com espada. A espada era a Bíblia, era a palavra. Mas Pedrão estava com espada, sangue na caveira. E aí de repente o camarada vieram para prender Jesus. Ele não pensou 2 vezes. Esse era o Pedro. Ele
entendeu que aquilo era um propósito, que Jesus estava passando por um propósito, aquele propósito precisava se cumprir. E aí ele arranca a espada e... Por que ele corta a orelha de Malco? Porque ele errou. Porque era para cortar a cabeça. Só que ele deu aquele, o cara deve ter feito isso aqui, só cortou a orelha. E aí Jesus foi lá, curou a orelhinha de Malco novamente, olhou para Pedro e falou: ei, Pedrão, tu é carrancudo e vingativo mesmo, hein, cara? Quem era Pedrão? Pedrão era um camarada impulsivo. O que é um camarada impossível? Impulsivo. Ele tinha muitas reações e na maioria das vezes sem pensar. Amém? O cara impulsivo, a sua reação é sem pensar. Quando vê, já fez. E aí depois ele fica desesperado. Depois ele fica assim todo, sabe, cabeça baixa. Por causa do quê? Por causa de ser um camarada impulsivo. Um camarada impulsivo, um camarada que faz as coisas sem pensar, ele não gosta de ter conselho. Agora Provérbios 24:6 diz assim: o conselho prudente faz uma guerra. Provérbios 11:14 diz assim: na multidão de conselhos há sabedoria. Só que Pedrão não estava nem aí. Quem era o Pedrão do passado? Um camarada egoísta. Como que a gente descobre que ele era egoísta? Em Lucas 9:33, quando Jesus está no monte, que vem ali a presença, e ele vê a presença em espírito de Moisés e Elias junto com Jesus, no verso 33 ele diz assim: quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: mestre, é bom que estamos aqui, né? Já o camarada, ele era cheio de achar, mas ele era egoísta. Tipo, Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no monte e o resto dos discípulos estavam embaixo, e ele estava achando que ele era o bambam, tão egoísta que ele poderia ter achado, pô, bem que os nossos irmãos poderiam estar com a gente, mas ele diz assim: bem que a gente está aqui, né? Bom que a gente está aqui nesse lugar. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Pedro. E aí Jesus fala para ele: você não sabe o que está dizendo, Pedrão. Camarada egoísta dessa forma, ele esquece das outras pessoas. Por isso que nós temos clamado para o Senhor por um coração puro, por um coração restaurador. Quem era Pedrão? Pedrão era interesseiro. Tem alguém interesseiro aqui? A sua preocupação era com a sua satisfação pessoal. Mateus 19:27, Pedro disse: veja, nós te deixamos tudo para te seguir, Senhor, o que nós vamos ganhar? Esse era o Pedrão. Quando ele conversa com Jesus Cristo, ele fala: Senhor, nós largamos tudo para seguir o Senhor. Deixamos tudo, família, casa, para te... O que nós vamos ganhar? Esse era o Pedrão interesseiro. É o camarada que ainda não tinha entendido o chamado. Ele não sabia ainda muitas coisas que viria depois da ressurreição de Jesus como revelação a ele. Quem era Pedrão? Camarada soberbo. Para Pedro, tudo que ele fazia era o melhor. O de Pedro era tudo que ele fazia era melhor. Mateus 26:33. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos se abandonem. Quem lembra dessa cena? O camarada, ele achava que ele era o bambambam. Ele achava que só ele que fazia o melhor. A soberba dele era tão grande que ele olha para Jesus e fala: eu nunca vou te abandonar. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Das pessoas olhar para a gente e dizer assim: eu nunca vou te abandonar, eu sou contigo, cara. Sou grato porque um dia eu conheci Jesus por causa de você. E aí passa-se um tempo, o camarada te abandona como se nada tivesse acontecido. Pedro era desse jeito aqui, ó. Mas Pedro ainda não tinha revelação do céu. A maioria das pessoas que fazem isso porque não tem a revelação do céu. Quem está entendendo aí?
Pedrão era inconstante. Ei, Pedrão. Esse camarada aqui, o mesmo Pedrão que diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. No Mateus 16, no mesmo capítulo, ele chama Jesus à parte para repreender e falar para ele sobre a morte e ressurreição. Interessante que no capítulo 16 de Mateus, verso 22, ele havia recebido um elogio de Jesus Cristo. Jesus fala para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Amém? Aí no verso 18, e ele recebe uma repreensão. Jesus fala para ele: afasta de mim, Satanás. Então esse Pedrão aqui, falador, aquele mesmo que falou: eu vou contigo até a morte, negou Jesus, negou o maior amigo dele, que era Jesus, e fugiu. Então Pedrão era essa pessoa. Jesus conhecia o coração desse Pedrão. Jesus queria esse Pedrão. Jesus sabia que esse Pedrão, com todos os defeitos dele, depois de convertido, transformado, iria fazer um estrago no inferno. Por isso que Jesus Cristo nunca deixou de acreditar em Pedro. Ei, Jesus nunca desiste do Pedro. Quem foi Pedro depois de ser curado por Jesus? Quem foi um Pedro antes de conhecer Jesus ou de não ter a revelação? E quem foi o Pedro depois de Jesus? Depois que Jesus veio até ele, curou o Pedro, perdoou os seus pecados, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne. Quem foi esse Pedro? Essa transformação de Pedro aqui é uma mostra de que Jesus Cristo pode fazer na sua vida, de um pescador iletrado, ignorante, pescador, não tinha estudo nenhum. Não que pescador, que tem muito pescador rico, mas naquela época, de um pescador iletrado, que não tinha estudo, não tinha faculdade, falava tudo errado, ignorante, foi transformado em um dos maiores homens que o mundo já conheceu. Quando você fala do Pedro depois de Jesus, você vai ver aquele camarada que numa pregação 5.000 almas se converteram a ele. Se Jesus Cristo fez isso com Pedro, o que ele não pode fazer na sua vida, meu irmão? Cutuca aí o teu irmão, fala: não duvide do que Deus pode fazer em sua vida, meu irmão. Fala para ele: se você se entregar totalmente a Ele, Ele vai usar você como um instrumento nas mãos dele. Amém? Hein? Quando você olha para Pedro antes e você olha para Pedro depois, você vai dizer assim: meu Deus, esse camarada não é o mesmo Pedro. Claro que não é o mesmo Pedro, porque foi transformado. Uma pessoa transformada nunca é igual àquela outra. Os céus reconhecem ela de uma forma diferente. Pessoas reconhecem ela de uma forma diferente. E esse Pedrão aqui, que ninguém dava nada para ele, que todo mundo duvidava dele. Imagina quantas pessoas acusaram Pedro, tiraram sarro de Pedro, quando Pedro negou Jesus. Aí Jesus pega esse Pedrão, restaura ele, dos pés à cabeça, e fala: Pedrão, tu vai ser um homem usado por mim nessa terra. Meu irmão, Deus quer te usar. Você não tem noção de como Deus quer transformar a sua vida. Amém? Mas a primeira transformação, ela tem que ser aqui, ó. Se não houver uma transformação na nossa mente, Pedro, ele só foi transformado. A vida de Pedro só foi mudada porque Pedro reconheceu que Jesus Cristo era o único que podia mudar a história da vida dele. Por isso que quando ele vê Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele estava despido, ele estava sem roupa, nadando. E quando ele viu Jesus, ele pega a roupa rapidinho e corre até Jesus, porque ele sabia que só Jesus poderia tirar ele daquela situação em qual ele estava passando. Só Jesus tem a resposta.
E às vezes a gente quer encontrar resposta em outro lugar, em outra coisa. E nós nunca vamos encontrar resposta fora de Jesus Cristo. Cutuca o teu irmão e fala: meu irmão, só Jesus Cristo tem a resposta. Fala para ele assim: então não duvide do poder de Deus. Essa transformação não foi algo exclusivo de Deus só para Pedro. Pedrão não foi exclusivo aqui. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver pessoas que foram transformadas. Pessoas que Deus chegou, restaurou a vida dessas pessoas. Tirou essas pessoas do monturo, do necessitado. Tirou de trás das malhadas das ovelhas. Davi era lá um camaradinha que cuidava das ovelhas do seu pai, esquecido por todo mundo. Jesus, Deus, pega Davi, tira ele de trás daquelas malhadas e transforma ele num rei. É esse Jesus que quer transformar a sua vida, meu irmão. Amém? Quando você vai olhar para a Bíblia, você vai ver homens que foram transformados. Em Hebreus 11:31, você vai encontrar uma mulher chamada Raabe. Quem que era Raabe? Raabe era uma prostituta. E ela foi colocada no hall da galeria dos homens de fé. Quem foi Raabe? A genealogia de Jesus Cristo saiu de Raabe, gente. De uma prostituta que ninguém dava nada para ela, esquecida por todo mundo. Ela entra no hall das mulheres da fé. O que Jesus pode fazer com a sua vida, meu irmão? Fala para ele assim, para a pessoa que está ao seu lado: Deus pode transformar a sua vida, meu irmão. Fala para ele se você acredita nisso ou não. A obra que Deus começou, Ele é fiel para ir até o final. Nós precisamos crer e deixar que Deus mude a nossa vida de uma vez por todas. 1 Coríntios 3:18, transformando de glória em glória. Deus quer transformar a nossa vida, meu irmão. Deus quer mudar a nossa história, mas para isso nós precisamos deixar Ele transformar a nossa vida. Não é pela força, não é pela violência, é pela palavra. É o Senhor quem quer transformar a nossa vida. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui, de João 21, que Deus tem uma missão para todos aqueles que são transformados e que recebem um coração puro. No capítulo 21, no verso 15, 16, 17, Deus dá uma ordem para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Pedrão assim: Pedro, cuida do meu povo, cuida dos meus filhinhos, cuida das vidas que eu entreguei para você, Pedro. Deus deixou ao cuidado de Pedro, não o Pedro do passado, mas o Pedro transformador. O Pedro que foi transformado, o Pedro que foi curado, o Pedro que foi restaurado, o Pedro que era uma nova criatura, o Pedro que tinha recebido um coração puro. Jesus deixou o que ele tinha de mais precioso na face da terra: vidas. Eram os seus filhos, e Jesus falou assim: cuida dos meus filhos. Eu sei que o negócio vai estar meio difícil, eles vão dar uns coices em vocês de vez em quando, sabe, vão querer dar uma cabeçada, vai ficar meio rudio. Pedro, mas cuida das minhas ovelhinhas, Pedro. Ei, meu irmão, quantas vidas Deus colocou no seu caminho para você cuidar e você não deu nem embora? Quantas almas que apareceu e na primeira mordidinha ou na primeira amarradinha que eu vi, você abandonou ela. E Deus estava dizendo para você: essas pessoas que eu entreguei nas tuas mãos eram as pessoas mais preciosas que eu tinha, e eu dei para você. É isso que Jesus estava falando para Pedro. O grande intuito de Deus ao te transformar, meu irmão, não era outro a não ser que você cuidasse das ovelhas dele. Porque às vezes a gente acha que é só o camarada que está pregando aqui em cima que tem a obrigação de cuidar de tudo.
Todos nós fomos chamados por Deus para cuidar de almas. Todos nós que aceitamos Jesus e fomos transformados, nós temos um chamado para cuidar de almas. Amém? Bate no peito assim e diz assim: eu tenho obrigação. Tenho obrigação com a minha casa, eu tenho obrigação com os meus filhos, eu tenho obrigação com a minha família. Ah, Deus me colocou ali, eu preciso ganhar eles para Jesus Cristo. Deus está entregando algo precioso nas tuas mãos, que se chamam vidas. Ei, você precisa aprender a cuidar de ovelhas. Você foi salvo, você foi transformado, você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Por quê? Para que você seja uma bênção na igreja, para que você transforme outras vidas. É isso que Deus te transformou, é isso que Deus fez quando Ele te alcançou, para que você transformasse outras vidas, que você cuidasse de quem precisa ser cuidado, meu irmão. Tem pessoas que precisam ser cuidadas que eu não tenho alcance, você tem. Ah, se eu pudesse ter alcance de todo mundo. Eu estava conversando com um menino, você, né, estava conversando com a sua sogra, estava enferma, né? E eu só fui saber porque eu fui perguntar para ele, porque ele não tinha vindo no culto domingo passado. Ele falou: minha sogra estava enferma e tal. Eu não consigo, mas tinha que ter alguém junto, cuidando, falando com ele, passando para a gente orar, para a gente entrar em propósito. Não tem como eu saber das coisas, não tem como eu cuidar de outras pessoas. Por isso que a igreja é esse corpo. Nós precisamos cuidar de quem precisa ser cuidado, de quem precisa ser curado, daqueles que estão no processo de transformação. A gente não pode largar por aí. A gente precisa pagar um preço. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala: meu irmão, é a sua responsabilidade. Olhe no olho dele e fala: é a sua responsabilidade. Se ele não quiser olhar para ele, cutuca ele e fala: olha aqui, meu irmão, é a tua responsabilidade. Todos nós temos uma responsabilidade, a gente não pode jogar isso, gente. Deus, Ele vai te abençoar, Deus, Ele vai te prosperar, Deus vai te fazer crescer, mas você precisa cuidar das ovelhas do Pai. Tem pessoas, tem cristãos, que eles agem como Caim. Quando você pergunta para o fulano de tal: cadê fulano? Eu preciso saber onde ele está, quem é ele. Foi exatamente quando Deus parece a Caim e pergunta: cadê seu irmão Abel? Eu não sei do meu irmão. Tem gente que você pergunta, eles não estão nem aí com outras pessoas. Fala para ele assim: sai esse espírito de Caim. Fala para ele assim: sinta-se avisado dessa noite, meu querido irmão. Fala para ele assim: você sim é responsável pelas ovelhas que Deus colocou nas tuas mãos. Cada plantinha que Deus colocou nas nossas mãos precisa ser bem cuidada. Elas são a igreja do Senhor aqui na terra. Amém ou não amém? Vocês conseguem entender qual foi o processo? O texto diz: Pedro me ama mais que os outros, apacenta as minhas ovelhas. O que seriam esses outros aqui que Jesus estava dizendo para Pedro? Seria aquilo que está atrapalhando em cumprir a sua missão, que é cuidar de pessoas? Será que esses outros aqui pode ser a sua família, pode ser o seu emprego, pode ser a falta de interesse em ajudar, o seu comodismo, sua falta de espiritualidade, sua falta de amor? O que seria esses outros que ele falou: Pedro, tu me ama mais que os outros? Jesus estava dizendo: se tem coisas que é mais importante na sua vida do que a mim, Pedro, você não vai conseguir cumprir o propósito, Pedro. E Jesus pergunta para você: você ama Jesus mais que os outros? Você ama Jesus mais do que as coisas que estão à sua volta? Sim ou não?
Qual é o tamanho do amor de Jesus dentro do teu coração que você sente por Ele? Será que o amor que você sente por Jesus é maior do que o amor que você sente pela tua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos? Será que o amor que você, ou o amor que você sente pela sua esposa, pelos seus filhos, não chega nem aos pés? Jesus está lá embaixo. Essa é a pergunta que Jesus fez para Pedro. Pedro, e quando Pedro fala assim, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus fala para ele, então tu vai apacentar as minhas ovelhas, porque você está preparado, porque você colocou eu em primeiro lugar, Pedrão. E por você ter colocado eu em primeiro lugar, você vai viver tudo que tem. Que está em segundo plano, você vai desfrutar de tudo, Pedrão. É isso que Jesus Cristo fala para mim e para você nessa noite. Quando nós colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar, nós vamos desfrutar das outras coisas, meu irmão. Quem está entendendo aí? Qualquer coisa que lhe tire do foco, do principal, pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Jesus estava dizendo assim, essas coisas são mais importantes para você do que servir o próximo. Então você não me ama de verdade, Pedrão. Se essas coisas aí são mais importantes, se essas preocupações são mais importantes do que o amor ao próximo, você não me ama. Você pode até dizer que me ama, mas as suas atitudes mostram que você não me ama, Pedro. Aí Pedro falou assim, eu amo você. E ele falou, então cuida das minhas ovelhas. Esse foi o Pedrão transformado de coração. Por isso que Jesus nos trouxe aqui nessa noite, trazer essa realidade ao nosso coração e mostrar para cada um de nós a importância de nós amarmos Jesus em primeiro lugar, a importância de nós colocarmos Jesus no centro da nossa vontade e dizer, Senhor, o Senhor está em primeiro em tudo. Porque as outras coisas vão começar a fluir, as portas vão começar a se abrir. Por quê? Porque Jesus, aonde Ele passa, Ele abre portas. Quem está entendendo? É como Jesus falasse assim, deixa eu ir na frente, meu irmão. Só vai comigo, vai, vem cá, me segue, segue os meus passos. E aí Ele vai quebrando cadeias, vai abrindo prisões, vai expulsando o demônio. E Ele fala, pode vir, meu irmão, pode vir, tranquilo. Jesus tinha um propósito com Pedro, quando encontrou com ele no mar. Era tirar Pedro daquela situação qual ele estava vivendo dentro do coração, dizendo para ele, Pedro, você só está vivendo dessa forma porque você deixou de lado aquilo que eu pedi para você fazer, que era, ao invés de pescar peixe, era pescar vidas. Você só está passando por isso, Pedro, porque você deixou de cumprir o propósito. Porque se você estivesse no propósito, você não estava passando por isso. Você consegue entender o que o Espírito Santo de Deus está falando no nosso coração? Algumas coisas estão ligadas nisso, gente. A nossa vida, ela não sai desse emaranhado, desse ligamento com Cristo Jesus. Tudo envolve Ele. As portas vão se abrir quando nós entendermos que nós precisamos estar entrelaçados com Ele, na vontade dEle. E aí não adianta você dizer, eu sou intelectual, eu sou estudioso, eu conheço, mas por que as coisas não acontecem? As coisas não acontecem porque você não está no propósito. O propósito é que nós cuidamos das ovelhas do Senhor, das pessoas que precisam ser cuidadas. E Deus te trouxe aqui nessa noite para transformar o seu coração, para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração capaz de amar, ao ponto de se entregar por amor às vidas. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor, porque sabemos que essa oportunidade que Pedro teve, Senhor, o Senhor também está nos dando nessa noite, Pai. Oh, Espírito Santo, o Senhor se encontrou com Pedro exatamente no lugar aonde ele parou, no lugar aonde ele estava inerte, que era na praia.
O Senhor voltou exatamente no princípio para restaurar Pedro, Pai. E eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor possa entrar no princípio para nos restaurar também nessa noite, Pai. Que o Senhor possa entrar no ponto-chave, Senhor. Que o Senhor possa entrar no ponto certo aonde nos paralisou, Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor detectou que Pedro, Tiago, os discípulos que estavam ali, eles tinham parado exatamente no momento quando o Senhor os tinha chamado. E foi naquele ponto que o Senhor trouxe cura, que o Senhor trouxe restauração, que o Senhor trouxe avivamento, Pai. E eu te peço nessa noite, papai, som do nosso coração, Pai. E entra exatamente no momento, Senhor, onde nós somos feridos, Pai. Entre, papai, exatamente no momento onde nos paralisou, Senhor. Porque se nós estamos parados, se nós não estamos conseguindo cumprir o propósito, Senhor, é porque tem alguma coisa que nos paralisou dentro de nós, Pai. Oh, Pedro estava no mar. E Jesus pediu para ele: Pedro, vem até mim, Pedrão. Saia dessa situação em qual você está, Pedro, e vem até mim. Deus está dizendo para você hoje: saia desse lugar que você paralisou a sua vida dentro de você e se lance a Ele novamente nos braços dEle, meu irmão. Deus, Ele quer te fazer um ganhador de almas. Deus quer usar a sua vida como instrumento das mãos dEle. Mas para isso você precisa abrir o teu coração e pedir para Jesus Cristo entrar exatamente no lugar aonde você foi manchado, aonde você foi marcado. Fala para Ele: Senhor, entra, Espírito Santo. Assim como o Senhor fez com Pedro, Senhor, e resgatou a vida dele. Resgate, Senhor, a vida dos teus filhos, Pai. Leve os teus filhos, papai, ao centro da adoração, Senhor.